Estamos chegando aqui no lugar. Embora esse vídeo não é como nós gostaríamos que fosse, mas que faz parte da vida, porque afinal de contas, como meu filho diz, a vida não é um conto de fadas. Um conto de fadas. Sabe essa igreja aqui? Olha que interessante, André. É uma igreja. Sim. Aqui era a igreja que o André frequenta hoje. Ela era neste local, mas que infelizmente pegou fogo. Segundo o André, foram assaltar a igreja e botaram fogo na igreja. Foi o garoto da igreja que ele nasceu na igreja praticamente, né? E ele me contou que foram assaltar e botaram fogo na igreja. É maldade. Como o ser humano é, né? Só que se engana eles. Tudo que planta colhe, filho. E se engana eles pensando que ia acabar, né? O ministério, a igreja. Não é a mesma igreja, tá, gente? Aqui essa aqui é outra igreja, é outro nome, tá? Mas a nossa igreja, a gente foi para outro lugar e multiplicou, né? Hoje em dia a igreja tá maior, tem mais pessoas. Como Deus é lindo, né? Entendeu? Tem um propósito muito maior agora. Como Deus é lindo. Quando eu venho neste lugar, este lugar ele me leva a lembranças, a dores, a alegrias, porque acho muito interessante quando as pessoas insistem em dizer que quando a gente quer, a gente vai ser feliz para sempre. Para sempre. Só que o para sempre aqui na Terra, ele acaba. Não é para sempre. Não é para sempre. Realmente nós somos eternos, eu acredito muito nisso, mas onde é que você quer passar, né? A sua eternidade. A gente tem esse direito de escolher. Sim, eu sei que tem muita gente aqui no canal que talvez vai falar assim, lá vem ele falar de religião. Eu não tô falando de religião, não. Tô falando de coisas que tá passando agora neste momento na minha cabeça, até mesmo por causa desse vídeo de hoje. Sim, porque a gente vai vendo lugares assim, ainda mais que a gente... Que traz lembranças, né? Que trazem recordações, né? Que trazem coisas boas e coisas ruins, né? Eu sei que eu acho que eu vou ser muito, talvez, assim, sei lá, julgado, porque as pessoas julgam mesmo, né? Ai, como que você tem coragem de fazer esse tipo de vídeo, né? As pessoas, elas têm curiosidade em saber tudo sobre o que acontece. Olha só, que eu não tinha estacionamento aqui antigamente, né? Acho que era casa. Será que foi derrubada? Será? Para quem não sabe, nós estamos aqui do lado do metrô Carrão, em São Paulo, tá? Que fica... Na verdade, aqui é chamado, não é de Carrão. Quando é do lado do metrô, como é do lado do metrô, continua, é chamado de Tatuapé. Sim. Tá? Que não é o bairro do Carrão, não. Tem gente que fala, ele tá no bairro Carrão. Não, não estou no bairro Carrão. Eu estou no Tatuapé. Tá? Se você for pesquisar aí, você vai ver que aqui é o bairro Tatuapé. Ei, André, chegamos, hein? Chegamos e eu vou contar para vocês tudo sobre essa casa. Gostaria de compartilhar com vocês a história dessa casa que está aqui logo ao fundo. Nessa casa moravam 3 pessoas e um cachorro. Todos já faleceram, infelizmente. O primeiro que faleceu foi o cachorro, que já era velhinho. E esse cachorro fugiu e nunca mais voltou. A segunda pessoa que faleceu, ela estava
dentro dessa casa e tinha marcado uma cirurgia na boca, porque sentia muita dor e só existia uma forma de tirar essa dor, porque todos os tipos de tratamento que puderam fazer para amenizar a dor já foram feitos. E essa pessoa saiu dessa casa andando e foi caminhando até chegar no hospital. E quando essa pessoa saiu dessa casa, uma das últimas palavras dessa pessoa foi: quando eu voltar, eu quero comer em uma mesa, sentar, degustar aquilo que eu tanto gosto. Cupim. Sabe o cupim de boi? Queria que fizesse o cupim e sentasse para comer, que era o sonho da pessoa, mas que infelizmente nunca mais retornou para casa. Essas 3 pessoas e o cachorro, sim, fazem parte da minha família. Olha para você ver, né? Eu sei que vocês têm curiosidade de saber sobre as nossas histórias, sobre a minha vida. E eu falei, não, eu preciso compartilhar, né, filho? Uhum. Eu preciso contar pro pessoal. Para quem acompanha o nosso canal já há algum tempo, tia Maria, tão amada, já morou nessa casa. Mamãe Lau, que o André fala, Mamãe Lau, também morou nessa casa. A primeira pessoa que morou aqui, André, foi a Mamãe Lau. Caramba. E o marido da Mamãe Lau também morreu, né? Ou seja, na verdade são 4 pessoas que já moraram aqui, pelo menos que a gente conhece, e que infelizmente não existe mais. Calma, eu vou falar de todas as pessoas que faleceram na casa. Mas eu preciso entrar na história um pouquinho para que vocês entendam, né? Esse vídeo, na verdade, é para a gente refletir e pensar o que é que vale a pena aqui na Terra. O que vale a pena? A gente carrega dentro da gente tantos sonhos, e a maioria desses sonhos são sonhos terrenos, de realizações terrenas. Você sabe de uma coisa, gente? Quando eu conheci Deus verdadeiramente, os meus sonhos mudaram de direção. E eu acredito que todas as pessoas, todos aqueles que conhecem verdadeiramente Jesus, conhecem Deus, não só de ouvir falar, os sonhos mudam, os sonhos não continuam o mesmo. Por que não continuam o mesmo? Porque a maioria das pessoas aqui da Terra, elas sonham com coisas terrenas. Faz parte sonhar com coisas terrenas da nossa vida. É claro, nós vivemos no mundo. E nós, querendo ou não, nós sentimos a necessidade de ter o melhor dessa terra. Até mesmo porque foi nos prometido isso, né? Pelo próprio Deus. Que a gente ia desfrutar do melhor daqui da terra. Aqui morou um dos grandes amores da minha vida, que é a minha avó. Minha avózinha. O primeiro que faleceu foi o meu avô. Você sabe que o meu avô, quando eu era criança, ele era bem rígido e ele não ia muito com a minha cara, né? Ou seja, ele não tinha um sentimento de amor por mim. Só que os anos foram passando e eu, em vez de carregar mágoas e sentimentos, eu carreguei dentro de mim uma necessidade de mostrar para as pessoas que eu simplesmente amava e que eu não estava ali para disputar, para ser melhor do que ninguém. Eu carreguei o amor, eu resolvi ir pro lado do bem, porque eu sabia que a mágoa, ela só faria mal para mim. Sabe quando parece que falava assim, você tá achando que eu sou isso? Mas eu vou provar que eu sou mais do que isso, né? Eu vou provar que eu sou um homem. A gente tem mania de dizer que eu, principalmente nessa geração,
Nós fazemos o que queremos, não importa as pessoas que estão ao nosso redor. O que importa é a gente ser feliz. Só que eu acho impossível a gente ser feliz fazendo infeliz a pessoa que colocou a gente na terra. Familiares, em prol sempre do eu. Essa geração, eles falam muito disso, né? Eu ensino pro meu filho que tá aqui filmando. Não é como o mundo quer. Não é sobre mim. É sobre nós. Ninguém aqui na Terra vive sozinho. Nós precisamos um do outro. E agora você viver o seu eu, os seus desejos, as suas vontades, magoando os seus familiares, magoando os seus pais, os seus irmãos, em prol da felicidade. Será que essas pessoas realmente são felizes? Reflita nisso. Eu lembro, André, que o seu avô, depois que eu tive o meu filho, sabe aquela coisa que o pessoal fala, pau que nasce torto nunca se endireita? Sim. Ah, é torto, vai ficar torto. Não, meu avô, ele endireitou. Com o tempo ele melhorou, ele teve mudanças. E o meu avô, gente, morreu sentindo grande orgulho de mim. Eu sou o primeiro neto dele. E ele só falava bem de mim. Eu via no olhar do meu avô o amor, o respeito e a admiração que ele tinha por mim. E ele falava para minha mãe, o seu filho é incrível. Como pode? E o meu avô, eu já falei isso no vídeo, ele era aquelas pessoas bem ignorantes. Bruta, né? Bem ignorante, com vários filhos. E ele uma vez chegou em mim e me disse, perdão por tudo aquilo que eu fiz com você, desde a sua infância. Choramos muito, principalmente eu, ele me abraçou. E eu carrego com isso uma satisfação tão grande que vocês nem imaginam. E eis que restou a minha avó e o seu filho. Minha avó era aquela senhora que defendia os seus filhos, principalmente, com unhas e dentes. O filho podia ser o que for, que ela estava do lado. Esse meu tio que morava com a minha avó, nós fomos criados juntos. Era eu, ele e um outro que mora em Portugal. Eu hoje estou com 49 anos. E esse outro meu tio estaria hoje com 50 e o outro tem 48. Olha só, um aninho só de diferença. Então nós fomos criados juntos e então éramos como irmãos. Só que com os anos, esse meu tio mais velho, ele começou a beber. E ele bebia muito mesmo. Sofreu. Eu lembro dele, meu filho, aqui. Ai, gente, eu me perco às vezes na conversa. Ele e seu avô, lá na roça, lá em Goiás, que um dia eu quero ir lá fazer um vídeo para vocês. Ele tinha um sonho. E, aliás, ele morreu sonhando. Nós morremos sonhando, né? Eu lembro que ele e o seu avô, para quem é da roça, sabe que para você fazer uma plantação, tem que arar a terra. E eles araram na enxada, não foi no trator. Debaixo do sol quente. Caramba. Com um pano na cabeça para não queimar. E ele arando, e ele disse assim para mim, o meu pai, depois que a gente colher, ele vai me dar uma moto. E essa moto nunca veio. Nunca chegou. Nunca chegou, porque a plantação não deu o lucro que eles tanto esperavam. Olha para você ver como é a vida. Como é a história da vida, né, filho? Todas as vezes que eu chegava aqui, ó, meu avô estava sentado ali na frente da casa. Um banquinho, né? No banquinho. Você lembra disso? Lembro. E ele dizia, sua mãe tá lá dentro, vai lá ver ela. E todas as vezes que eu via meu avô era, pensa, pai, que eu fui criado até os 10 anos com ele. Para quem não sabe a minha história, eu já contei ela várias vezes, eu sei que eu preciso contar mais. Novamente.
Queria fazer uma série contando, porque para as pessoas até entenderem melhor. E bate uma saudade. São tempos que não voltam atrás. A gente tem que fazer os nossos momentos hoje. Não podemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos resolver hoje. Eu tinha muita dificuldade de visitar a minha família quando eu morava aqui. Porque o meu tio, como ele bebia muito, ele se transformava e ele não aceitava a nossa visita. Quando eu chegava, ele xingava, falava um monte para mim. E para não deixar os meus avós passar nervoso, então eu procurava não vir. Eu vinha raramente, poupando os meus avós. E é engraçado que isso prova como a nossa vida não é como a gente quer. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos goianos. E quando a minha avó falou que via morar aqui em São Paulo, eu me enchi de alegria achando Você ia ver muito que mais a ela. gente não ia se separar nunca mais. Vocês exatamente. E não foi bem assim, porque tinha uma barreira. E quando a gente ama, a gente quer o melhor para quem a gente ama. Não O importa que adiantava, meu filho, eu vir aqui e ter aquela confusão? Que eu lembro uma vez que eu saí daqui, meu avô ficou chorando. Então eu falei, meu Deus, eu não tô fazendo bem. Então às vezes a gente se priva das coisas para ver o outro feliz. Pelo bem maior, né? Pelo bem maior, para trazer a paz ali. Passou-se os anos, a minha avó saía daqui, pegava o metrô, que foi aí no começo do vídeo, ia lá na Praça da República e vendia pamonhas. Pamonha, né? É um Bolinho. biscoitinho. Toda vez que eu chegava aqui, ela me dava bolachinha. Sim. Aquelas bolachinhas com goiabada, bolachinha com... Exatamente, eu ia pagar, ela não aceitava. Eu nunca, raramente, eu não posso falar nunca, porque nunca já é demais. Raramente eu chegava aqui e de mão vazia. E eu trazia, às vezes, dinheiro para minha avó. Dinheiro. Eu comprava, por exemplo, um docinho de 10 reais, eu dava 500, 200 no doce dela. Sim. E mãe é mãe, né? A tia Maria era uma das filhas que era mais pobre. E ela chamava a Maria, o Wendel teve aqui, me deu um dinheirinho, vem aqui que eu vou te dar. Mas não revelava pra Maria quanto que eu dei, não. E geralmente eu dava pro meu avô também. Só que eu dava mais pra minha avó, porque depois que o meu avô atingiu uma certa idade, o meu avô, ele não era mais o homem da casa. Ele ganhava um salário mínimo, e tem uma tia minha que mora nos Estados Unidos, que honrou a vida do meu pai e da minha mãe, que é minha avó e meu avô, até eles morrerem. Ela foi embora para os Estados Unidos e ela disse, enquanto eu viver, eles viverem ou eu viver, será depositado todo mês dinheiro na conta deles. E realmente foi assim que ela fez. Todo mês ela mandava. Aliás, todos cooperavam. Tinha a minha tia Laudice, que cooperou muito, foi ela que trouxe eles pra cá. Minha mãe também, para quem não sabe, a minha mãe ficou aqui muitos anos com meu avô para fazer companhia, para ajudar, principalmente depois que ele faleceu. Acho que ela praticamente, não, até antes, né, dela, praticamente morava. Morava, ela passava mais aqui do que no apartamento dela. Por causa da idade, por causa de... E a minha mãe, ela conseguia, como que eu falo, passar por cima do que o meu tio enfrentava ela. Era difícil, gente, não é fácil. Não é fácil. E os anos foi passando, veio a pandemia e a minha avó não podia mais sair daqui para ir para a República. Era muito perigoso, né? E a minha mãe foi para minha casa, eu estava construindo aquela casa que eu moro. A minha mãe foi para lá e minha mãe recebeu telefonema desse meu tio. Olha, minha mãe não tá legal, minha mãe tá deixando o fogão aceso. Minha mãe tá esquecendo algumas coisas, minha mãe não tá legal, acho melhor você vir pra cá. E a minha mãe ia.
minha mãe ia pra lá. Vinha pra cá, né? Ia pra lá. E quando a minha mãe percebeu, levou no hospital, era o Alzheimer. Já tava dando sinais, E a né? gente acha que esse Alzheimer foi porque ela parou de trabalhar. Porque minha família era muito criticada pelo fato dela trabalhar, de tão idosa, né? Vovó. Mas a minha avó, ela não aceitava a gente. Ela não aceitava ficar sem trabalhar. Você podia fazer o que fosse com ela, mas parar de trabalhar, ela não aceitava. A responsabilidade da minha avó foi maior, né? Embora antes do meu avô falecer, ele dava todo o dinheiro para ela, porque ela que pagava tudo. Ela era o homem da casa, a minha avó. Boa guerreira, né? Muito guerreira. Ai, André, não, coisa assim. Nossa, eu lembro até hoje. Teve uma vez que nós chegou aqui. Aí saiu tio Betinho, ela, vovô. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Aí saiu a tia Tiaguinho, que é meu primo, né? Tá no E portão. a Bibi Filha Maria. tava brincando ali. Nossa, eu lembro até hoje. É como se fosse ontem, sabe? E o tempo foi passando. A minha avó, ela tinha um apego muito grande com os filhos dela. E ninguém conseguia tirar a minha avó de perto dos filhos, né? E a minha mãe tomou a decisão, juntamente com a minha tia dos Estados Unidos, de internar o meu tio. Porque o meu tio estava dando muito trabalho. O meu tio era aquele que, depois que o meu avô morreu, ele queria ser o homem da casa, mas sem ser o homem da casa. Porque ele não tinha essas condições, Ele queria essa autoridade, sim. nem exemplo para ser um homem da casa. E ele tinha alguns problemas psiquiátricos também. E aí a gente internou ele, minha tia dos Estados Unidos, falou, eu pago. Embora eu fui contra a mentira, eu não fui contra a internação. Mas falaram para minha avó que ele viajou para Goiânia e foi morar com meu tio lá. E inclusive colocaram a minha mãe para falar com esse meu tio falou, ele tá aqui. Eu não sou a favor da mentira, eu não gosto de mentira, né? Mas minha família falou, ainda não tem o que fazer. Senão a mamãe não vai, porque a mamãe não vai aceitar viver sem o Beto. E o Beto, eu queria de verdade que ele fosse para minha casa também. Mas ele não foi. Tem vários vídeos da minha avó lá nessa casa. Ela foi deteriorando, foi caindo, ao ponto de nem abrir os olhos direito. E aquilo doía tanto na gente, porque na verdade a gente queria, sabe? Exatamente. Teve, antes dela partir, né? O André dava comidinha na boca dela. Tem vídeo. Sim, tem vídeo, né? Deu dando comida. Ela parecia um robô, né? Tipo, ela ficava quietinha, ela ficava, não fazia nada. Tipo, ela só te respondia, ainda tipo assim, parecia que ela abriu o olho, né? Não sim, conseguia nem abrir. Parecia que ela não sentia mais emoções também, né? Tipo, e um foi bem dia, triste. Tinha uma menina que trabalhava lá em casa para cuidar dela, que a família se reuniu, porque a minha avó, gente, teve uma época que ela acordava à noite querendo ir pra escola. Vender pamonha. Procurar milho, né? Vamos lá, me leva pra escola. Tinha vídeo, né? Ela não dormia à noite. Então eu e minha mãe revezava pra ficar com ela. Dava muito trabalho. Poderia ter colocado ela no asilo? Ah, claro que poderia colocar ela no asilo. A minha avó, quando eu era bebê, ela brigou com meu avô e disse o seguinte pro meu avô. Eu crio um monte de filho e ele também vai ficar comigo. Aí eu vou e pego ela e coloco no asilo. Olha que bonitinho. Se bem que não sou eu. Ninguém da minha família aceitaria colocá-la no asilo. E pela primeira vez, quando eu fui trocar a fralda dela, eu falei, meu Deus, logo a minha avó, que era aquela pessoa tão de respeito, tão séria, né? Sim. E eu tenho que trocar a fralda dela hoje, né? Só pra você ver como é a vida, né? Como é a vida, filho. Num dia, a pessoa que mais cuidou de você na vida, né? Criança, ela que me trocava. E eu ter que trocá-la.
ali, impotente. E eu lembro como se fosse hoje. Ela foi levada ao banheiro. E eu só ouvi o grito: me ajuda, tirar ela daqui. Nossa. E eu fui tirá-la, colocamos em cima da minha cama. E eu tentei de todas as formas fazê-la voltar. Minha mamãe Cléo gritando, Gritando, mãe. mãe, chorando. E Foi eu horrível. disse pra minha mãe: deixa ela embora. Ela não tá mais aqui. Ela tá sofrendo. O que adianta? Ela não tá mais aqui. Poxa, e às vezes eu penso assim, poxa, poderia ser diferente? Poderia. Mas eu acho que nós demos o melhor. Minha mãe Sim, deu o melhor. fizemos eu dei o melhor, né? Porque quando eu deixei de vir aqui era para poupá-los. Para não ter aquela confusão. É. E esse meu tio, foi prometido a ele que nunca mais ia interná-lo. Ele saiu de lá, antes da minha avó morrer, tiraram ele de lá, que a minha avó já não lembrava mais dele, então poderia tirar, né? Porque se não tirasse, se tirasse com ela lembrando, ela ia querer ficar com ele. Sim, é mãe, né? É mãe. E ela já não lembrava mais, né? E eu lembro que me falaram, eu levei ela pro meu tio. Carreguei ela no colo, levei no carro, depois carreguei no colo, levei pro meu tio ver. Meu tio não era ruim. Ele, eu não sei, ele era meio, sabe, ou a bebida, ele tinha problemas. Ignorante, a criação. Acho que é a criação do vô antiga, né? Sabe, assim, Criação do vô antigo, porque o vô ele era casca grossa também antigamente, né? Antigamente. Seu avô, você lembra que seu avô pegava você no colo? Sim, eu lembro que brincando com você. Sim, eu lembro que eu pegava, toda vez que eu chegava aqui, eu ficava sentadinho no sofá, eu pegava a bengala dele, saia andando pela casca bengala dele. Teve uma vez que, se eu não me engano, ele me deu dinheiro também, né? Ele tentou me dar dinheiro. Ele abriu a carteira dele aqui, toma pra você, meu filho. E aí, o que aconteceu? Eu levei ela e ele comprou um doce de leite, que sabia que ela gostava. Ela passou mal lá. Aí ele olhou pra minha cara e falou: leva ela pra casa, Wendel. Leva ela pra casa, ela não tá bem. E eu levei o docinho que ele deu. Mas infelizmente nesse dia ela foi embora. E engraçado, né, gente? Que passou acho que 2 anos, 3 anos, né? Do nada minha mãe recebe uma ligação. Quem foi os trâmites de tudo para ir lá ver, reconhecer o corpo, tudo fui eu. Eu falei: meu Deus, o grande amor, a pessoa que eu mais amei na vida tem que passar, morrer na minha cama. Como eu me senti impotente, André, como eu me senti. Pode fazer nada pra salvar. Zero. Falei: Deus, realmente, eu sei o meu lugar aqui, eu sei que eu não sou nada. E nada aqui é meu. Nessas horas a gente dá tudo pela vida, né? E por que a gente não dá tudo pela vida antes dessas horas, cara? O Só senhor quem conhece a Jesus, André, dá antes. Sim, o senhor, pelo menos o senhor fez, né? O senhor fez tudo de si. Todos nós, eu, mamãe Cléo, mamãe Lau, Maria. Todos vocês. Agora tem aquele caso que a pessoa fica se perguntando: por que eu não fui ver tal pessoa em tal lugar antes de acontecer isso, né? Isso é bom pra fazer a pessoa pensar, fazer antes de acontecer, né? Porque depois que acontece não tem mais nada que pode trazer de volta. E um belo dia, eu ouço um barulho, nós ouvimos lá em casa um barulho de ambulância passando lá perto, lá onde eu moro. Nós levamos meu tio pra lá, porque pra morar aqui, porque morava de aluguel é muito caro. Sim. O meu tio gostava muito de morar no centro, mas morar no centro também era muito caro. Então a gente alugou lá pra ele, né? E quem pagava é minha tia dos Estados Unidos, viu, gente? Sim. Minha tia dos Estados Unidos era apoio total, né? Todo mundo. Ela foi uma pessoa incrível. Batalhadora também, que nem minha avó, né? Que ela tem até um canal que é... Como que é o nome? Caipira dos Estados Unidos, não é? Caipira dos Estados Unidos. Ela é maravilhosa. E aí, minha mãe recebe uma ligação de um amigo dele, que o amigo dele tinha o telefone da minha mãe. Se não me engano, a gente tava, não sei, a gente tava voltando do mercado, a gente viu um monte de ambulância passando na rua, né? Assim, escutamos, eu estava em casa. Filho. Sim. Aí pegou e falou assim: olha, corre pro hospital que o Beto passou mal. E eu vou te falar a verdade. Falou, deixa aí pra minha mãe. Eu acho que ele morreu. Minha mãe falou: não tenho coragem de ir, vai lá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, fiquei esperando mais ou menos uma hora. Aí sai a moça e fala: olha, fizemos de tudo, mas ele não voltou mais.
49 anos, ele morreu, a minha idade. Estava andando na rua, ali no nosso bairro, sentiu desde de manhã, sentindo uma dor no coração, uma dor no peito, e não foi no médico e chegou à noite não, de tarde, né? De tarde ele Era tava de andando tarde, ali. Era de tarde, ele tava andando, caiu, Do nada. teve um infarto, acho que é infarto, né? Sim. E nunca mais voltou. E ele pagava o INSS todo mês com o dinheiro do aluguel que a minha avó tinha de uma casa, porque eles tinham uma casa em Goiânia, eles venderam a casa em Goiânia e queria comprar em São Paulo, o dinheiro não dava, comprou na praia. E com o dinheiro do aluguel da praia, dava para ele, dividia para os menos favoráveis, né, da família. Quem não precisava não pega o dinheiro. E até hoje é assim, viu? É só para quem precisa mesmo que o valor é dado. Tanto que é dado para tia Maria e pro meu tio que tá precisando, que tá no Japão, que é irmão do... Japão? No Japão não, perdão. Portugal. Ai, gente, Portugal. então, assim. E aí o que aconteceu? Ele morreu. E o que eu quero dizer para vocês? Ele tinha tanto medo de ir pro inferno. Nossa, o rapaz se cobrava, né? Falava tanto isso. Que precisava se consertar, que precisava fazer as coisas certas, que precisava andar no caminho correto. Ele falava isso sempre. Eu lembro uma vez que eu estava no mercado e ele reclamou para mim que não tinha nada na casa dele. E eu fui no mercado, fiz a compra para ele. Na hora que eu fui entregar, ele me xingou tudo e saiu correndo. Não quis pegar a compra de jeito. Era estranho. Era complicado. Primeira pessoa que morou nessa casa foi Mamãe Lau. Sim. Depois veio a Maria Lúcia, que morou aqui por muitos anos. O meu avô, na verdade, ele morava naquele portãozinho de lado. Se puder, vai até ali, André, para mostrar para eles, ó. Na verdade, ele morava ali, lá na casa do fundo. Ele não morava na casa da frente. É na casa lá do fundo que a gente não pode ficar filmando, porque tem moradores, né? E os moradores, eles não gostam de ser filmados. Sim. Meu avô foi embora, minha mãe foi embora, o cachorrinho foi embora e o meu tio foi embora. E nem essa praça aqui tem uma coisa que ele deixou e que vai ficar aqui por muitos anos. Nossa, isso é o seu... Nossa, vai me desmontar, hein? Que é uma planta que ele trouxe lá de Goiás e ele plantou aqui na praça. Vamos lá pra gente olhar. Que é aquele coqueiro que tá aqui em cima. Ele plantou pequeno. E toda vez que a minha mãe vem aqui, minha tia, elas passam até mal, porque elas eram muito apegadas com meu avô. Eu também era, mas eu confesso que eu era mais com a minha avó. Minha avó era... Eu tive o prazer, né, de tê-la perto de mim por 2 anos, 3 anos, eu não me lembro bem. Olha aí o coqueiro, é isso o coqueiro. Esse aqui, ó. Que ele plantou. A gente olha assim, né? Parece que é um pedacinho, né? Gente, desculpa o vídeo comprido, mas eu queria tanto compartilhar isso com vocês, porque a minha avó, ela foi um exemplo tão grande para mim. Eu devo tudo que eu sou. Chora não, meu filho. Chora não, meu filho. Chora não. Chora não, senão eu vou chorar também. Chora não. Ela foi uma mulher exemplar. Uma mulher de categoria. Vou brincar pra ver se meu filho não chora, tá chorando. Uma mulher que, cara, simples, que vale a pena, gente, ter tanto dinheiro. Se na simplicidade tá... Ai, filho, não chora. Tá com saudade? Não dá, é que eu fico imaginando o vovô plantando um brotinho aí e passar o tempo. Olha, Nem não é o... mentira não, gente. Olha as lágrimas aí, ó. Olha as lágrimas aí, ó. O rapaz que plantou, né? O brotinho tá aqui hoje, mas pra ver o... Eu não preciso mentir, que tem gente que acha que a gente mente, né, filho? É. A casinha lá, filho.
Não, nossa, não gosto de chorar. Filho, deixa eu te falar uma coisa. O mais importante foi o legado que eles deixaram pra nós. De que pau que nasce torto endireita sim, que seu avô endireitou. Sim. Do amor de Deus, da simplicidade que eles carregavam no coração. E o maior exemplo, que nada nessa terra é nosso. Que a vida aqui é só uma passagem. E o que vale a pena? O que vale a pena? Não deixe de dizer para alguém que você ama. É hoje que você tem que dizer eu te amo. Amanhã Não deixe para amanhã. Mas E não só dizer, honrar acima de demonstrar, qualquer coisa. né? E as raízes que vão ficar, é essas raízes aqui, ó, de uma planta. Não é a raiz do ser humano, porque o ser humano, ele tem que plantar raízes no céu, porque lá é o lugar. E o que me acalma, filho, o meu coração, é que se eu fizer o mesmo que a vovó fez, o mesmo que o vovô fez, eu vou poder dar um abraço neles, lá no céu. Eu tenho certeza disso, porque ali honrou, na simplicidade, no amor, sabe, trabalhando, sendo feliz com pouco, honestidade, sem pisar ninguém, sem passar em cima de ninguém. Gente, antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês onde a tia Maria tinha lojinha. Vamos mostrar pro pessoal? Vamos ali mostrar, que eu falo pra vocês que a tia Maria, ela tinha uma lojinha de quitutes. Quem lembra que eu falo isso? Que ela tinha uma lojinha de quitutes. Então vou lá mostrar pra vocês, é bem aqui pertinho. Estamos chegando aqui. Gente, eu não me lembro bem aonde que era a loja, mas eu vou ver se era aqui ou se era ali. Eu acho que ela vai confirmar. Não sei se é ali na frente, numa portinha que tem ali, ó. Mas eu acredito que é ali, viu, André? Eu acredito que é ali. Mas eu vou ali para mostrar para vocês. E se não for ali, um dos dois lugares eu tenho certeza que é. Algum lugar tem que ser, né, André? Tem que ser, né? Algum lugar tem que ser. Que vídeo emocionante, né, gente? Que vídeo que conta a história, né, filho? Que vídeo. Se eu não me engano, era aqui, não era não, André? Você não acha que era aqui? Ou tá muito pequena essa portinha? Que a tia Maria trabalhava? Não, não era aqui. Não, ela trabalha. Não era aqui. Trabalhava perto da esquina. Perto de uma esquina, né? No finalzinho, Júnior. Finalzinho de uma, filho. Sim, eu lembro. Será que era aqui, ó? Aqui, onde está escrito uniforme escolar. Quem vai dizer no vídeo vai ser a tia Maria. Vamos ver, gente, se a tia Maria vê esse vídeo e mostra pra vocês aonde que é. Só falta ela virar pra nós e falar assim, não é nenhum dos dois, é mais pra frente ainda. Ah, filho. Pra trás? E se for, eu vou pra trás também, mas se for pra frente? E se for pra frente? Não era tão movimentado e era Não na era. frente do negócio desse daí. Era na frente aqui, era. Eu acho que é Pode pra ser trás. ali, ó, não pode ser ali, ó. Ai, Jesus, quando a gente não tem certeza, né, filho? Eu só sei que a primeira casa que a mamãe lá morou foi lá na frente, depois daqueles ônibus lá, ó, que eu acho que você nem era nascido. Caramba, Ou sério? quando você veio pra mim, eu acredito que você foi apresentado nessa casa, ou não. Depois eu vou perguntar pra mamãe lá, ó. Não sei, eu Eu só queria lembro até ir lá pra poder mostrar pro pessoal, falar, olha, foi aqui que o André foi apresentado. Mas o medo de ir lá, a mamãe lá falar assim, menino, você é doido? O André já tinha nascido faz tempo. O André nem era nascido, você é doido, faz muitos anos. Gente, eu vou pra lá mesmo, que eu também acredito igual o André, eu acho que é pra lá. Pra trás. Tia Maria, você vai falar aí onde que é, tá? Por favor. E você fala pro pessoal, olha, é nesse lugar. Se você falar que não é nenhum, tia, Confirma. eu vou voltar aqui pra mostrar. Porque eu sou insistente, meu filho, eu sou terrível. Esse vídeo vai ficar longo, imagina quem não gosta de vídeo longo, hein? Oxe, pode ser. Eu tenho muita reclamação aí de gente falando que me ama, mas meus vídeos tá muito longo. Olha, eu acredito que você me ama. Eu acredito, não vou mentir não. Mas eu não acredito que você ama meus vídeos.
Tem gente que ama a pessoa, mas não ama os vídeos. Eu já falei isso aqui. E tá tudo bem. Porque quando a gente ama os vídeos, meu amor, pode ser 5 horas que a gente vai assistir. Não vai, André? Vai. Eu assisto. Gente, falar nisso, o João Caetano vai voltar, André. O Táspio, tudo vai voltar. João Caetano mesmo, os vídeos dele é 1 hora, André. 1 hora e meia. Dá sabe quantos milhões de visualização? Ai, quase caí aqui. 1 milhão, no Rio não, viu, André? 1 milhão de visualizações. 1 milhão. E aí? Então não cola esse papo de que não vai, gente, não rola, tá bom? Não é bacana, né, André? Não condiz. Desculpa o que eu tô falando, eu sou muito sincero, mas eu não acredito muito nisso, não. Que, eu amo você, eu amo seus vídeos, mas não dá pra assistir, que seus vídeos tá longo demais, vamos mudar isso daí. Então, não cola. Você não ama os vídeos, não, você pode gostar de mim, tá? Quem ama, assiste do começo ao fim, dá o like, faz o seu comentário e além de tudo ainda compartilha, menino, falando assim, olha que vídeo bacana, não perca o vídeo desse menino, esse vídeo é muito legal. O André acho que tava com a razão, acho que é aqui mesmo, André, ó. É aqui mesmo, é isso mesmo, é eu que me enganei todo, me atrapalhei todo. Gente, com certeza vai ser aqui e a tia Maria vai confirmar, ó. Lembra aqueles quitutes que a gente fez a receita aí no nosso canal? Era vendido aqui, ó. Agora, qual dessas lojinhas eu não sei se era nesse doçado, que era o da tia Maria, ou era aquela lacida, ou era aquela vermelhinho lá, ó. Um desses daqui era a lojinha da tia Maria. Tá bom? Só um pouquinho. Acredito que seja aqui também, né, André? Ó. Pode ser aqui, ó. Onde tá esses ursinhos? Onde tá isso aqui, ó? Pra lá não é, né, André? Não. Pra lá não é, pra cá. Gente, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui presente no nosso canal. Gratidão, quem puder colaborar, nós temos o nosso Pix aí, gente, é quem puder. Até o próximo vídeo, galera, tchau, tchau.